Jovens, eu sou o Marcelão e esse é o Jogos e Algo a Mais. Hoje vamos falar de baralho, né? Jogos com baralho. Lá atrás eu tinha anunciado que iria ter uma série de jogos com baralho. Então, a partir de agora, no último episódio do mês, eu vou trazer um jogo que se joga com cartas de baralho. O baralho, para mim, foi muito importante porque foi quando eu comecei a jogar jogos de maneira diferente. Então, jogava buraco, joguei truco, joguei sueca, vários outros jogos, e todos eles têm uma mecânica diferente, embora a mecânica de vaza seja muito comum, que é muito importante e traz algumas coisas para os jogos de tabuleiro. Então, antes de termos essa enchente de jogos de tabuleiro, muitas famílias, muitas pessoas passavam a madrugada jogando jogos de baralho, né? E é muito interessante porque o baralho em si, do jeito que a gente conhece hoje, 52 cartas, ele é um baralho que vem aí com os franceses, né? Já no século XV, XVI. Mas as notícias, a invenção do baralho é acreditada na China, no século X aproximadamente, né? Na dinastia Tang. O primeiro registro que se tem, eu já comentei essa história aqui, o primeiro registro que se tem de cartas de baralho são dois chineses que foram presos na corte de Kublai Khan em 1294, porque estavam jogando cartas aí, jogos de azar, né? Apostado. E de lá para cá a coisa mudou, isso aí foi para o Oriente Médio e chegou na Europa e você tem aí toda uma sorte de jogos de carta. Só que o baralho é muito mais do que isso, né? O baralho que nós conhecemos, ele é composto de 4 naipes. Naipes vermelhos, né? E naipes pretos. São duas cores, simbolizando o dia e a noite. Não haviam mulheres nas cartas, então eram apenas 12 cartas. As 12 cartas representando os 12 meses do ano, né? Cada naipe tem um significado. Então, o naipe de ouros, por exemplo, representava a estação primavera. O naipe de paus, o verão. O naipe de copas, o outono. E o naipe de espadas, o inverno, né? Existia também uma correlação entre os naipes desse baralho com os 4 elementos da natureza, né? Então, ouro simbolizava aí a terra, né? Pau significava o fogo, representava o fogo. O copas significava a água e espadas o ar. E por último, a representação desse baralho que nós conhecemos, que tem a figura aí, né, do valete, da dama e do rei. Essas figuras são muito mais da Europa, né? E uma coisa que representava a estrutura social que existia na época. Então, o naipe de ouros representava, lógico, os comerciantes, né? A burguesia. O naipe de paus, os camponeses, os trabalhadores. O naipe de copas, o clero, né? E o naipe de espadas, aí, os militares, a nobreza, né? Que antigamente estavam na mesma classe, então classes sociais, né? Além disso, se você somar todas as cartas do baralho, né? Colocando aí que o valete seria a 11ª, a dama a 12ª e o rei a 13ª, se você somar todas as cartas, você vai chegar ao fantástico número de 364, ou seja, 364 dias mais o Coringa, 365, são os dias do ano. Isso não é por acaso, isso é porque o baralho como um todo, ele representa aí um grande calendário agrícola, né? 52 cartas representando 52 semanas. E cada semana, né, você tem aí a semana do rei, a semana da rainha, a semana do valete, assim por diante, até chegar o ás, quando você muda de cor e automaticamente você muda de estação. Então, é um calendário agrícola, né? Eu sempre tive curiosidade de saber por que é valete, né? E o valete significa um cidadão comum, um homem comum. Mas, na verdade, a origem do termo valete vem do cricket, né? Que é um esporte mundialmente conhecido, mas muito nas colônias inglesas, na Inglaterra principalmente. Então, a origem é porque no cricket, o pior batedor fica por último, né? São 11 que rebatem. E esse último fazia uma piada, né, que era Last Man Jack. Então, já que é o último, ele ficou como o 11º, a carta número 11. Né? É muito curioso porque existem algumas alegorias que colocam nomes para todos os valetes, damas e reis. Então, tudo isso tem um nome, cada um foi associado a uma personalidade da Bíblia
ou da história de uma maneira geral. E, curiosamente, o rei de copas, veja, ele é o rei suicida, chamado rei suicida. Ele tem uma espada enfiada na cabeça. E ele é o único rei que não tem barba, né? Então, ele não tem a barba e é o rei suicida. Isso é curioso porque é retratado assim em todos os baralhos. Do mesmo modo que se você pegar um baralho qualquer, você vai encontrar na figura do Ás de Espadas, né, a propaganda, ou vai estar destacado, né, comparado com os outros ases, veja, ele tem uma figuração diferente. Isso acontece porque em determinado momento o Estado decidiu que, peraí, temos que tarifar, né? Temos que tarifar esse negócio de baralho. E aí padronizou-se que iria se dar um carimbo. Você pode comercializar essas cartas, né? E o baralho que está carimbado pode ser comercializado. Então, sempre foi a carta de espadas. Então, a carta de espadas, o Ás de Espadas, sempre vai ter aí uma propaganda, ou um selo, ou um carimbo, ou uma diferenciação, certo? É muito curioso porque os coringas nasceram depois, é uma influência inglesa, e ele tem uma conotação de ser justamente utilizado em anos bissextos, nessa configuração que eu falei do calendário agrícola, né? E aí você tem 52 cartas, 52 semanas, e as cartas todas sendo utilizadas aí para cada semana, né? Vamos dizer assim. Eu não vou listar aqui, eu tenho um papel aqui com uma lista de todos, né? Mas, por exemplo, o Rei de Ouros, Júlio César, o Rei Davi, e por aí vai. Tem várias figuras históricas que apareceram, mas eu acho que fica um pouco solto demais, né? Mas é muito curioso, porque você tem em diversas civilizações, em diversos países, em diversas culturas, o uso deste baralho como sendo uma coisa para um atrativo, para alguma coisa de adivinhação, para jogos de sorte, jogos familiares, enfim, né? Então, todo mês eu vou trazer um jogo de baralho diferenciado, né? Um mais tradicional aqui, ou mais raro, que é utilizado de outra maneira, e em muitos dele, o que você pode perceber? Então, por exemplo, vários jogos que são de vaza, nós temos aí jogos de tabuleiro que utilizam isso. Jogos que têm uma determinada estrutura, jogos que têm mais sorte, tudo isso a gente vai conseguir explorar aí ao longo desse ano, né? Se você gostou do vídeo, gostou da história, não esqueça, todo o último episódio do mês, vamos ter um novo jogo de cartas aí para falar dessas figuras, né? Nós temos aqui, por exemplo, o baralho espanhol. O baralho espanhol, ele traz a figura certinha, né? Então aqui, ó, a figura da rainha é o 10, a figura do valete é o 11 e o rei é o 12. É um baralho diferente, justamente porque tinha uma conotação, né, machista, vamos dizer assim, e colocar a rainha em segundo plano, né? Então, amanhã nós não teremos live, mas todo mês nós vamos trazer sempre um jogo de baralho diferente, um jogo que você já jogou ou que você queira conhecer as regras, detalhes, curiosidades, etc. Sugestões e comentários são sempre bem-vindos. Até a próxima!